Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Analisando o vídeo do canal Analisando as Escrituras do professor Ronaldo, onde ele traz um vídeo com um conteúdo muito importante que ainda em pleno século XXI, muitas pessoas ainda têm aquela visão e conhecimento retrógrado sobre o surgimento do universo, onde muitos ainda usam o surgimento do universo como algo que foi criado do nada, como um conto de fadas. Assim como retrata a Bíblia na criação do mundo. E é sobre isso que irei abordar junto com o conteúdo do vídeo do canal, analisando as escrituras do professor Ronaldo. Então, vamos ao conteúdo. Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, esses dias um rapaz comentou no meu vídeo, né? Que ele falou assim, que como Deus não existe se Deus formou o planeta. Eu acho engraçado, né, que as pessoas, por causa da Bíblia, elas ignoram que tem ciências que estudam e analisam essas coisas, né? Como a própria astronomia. Na verdade, pessoal, Deus não formou o planeta, tá? O planeta nosso, assim como outros planetas, ele é parte de uma evolução cósmica. Ele é fruto de um acaso, onde matérias foram se chocando com matérias, foram gerando elementos, foram gerando rochas, pedra, isso, aquilo, até que o planeta chegou ao ponto que a gente está. Mas só que antes do planeta chegar no ponto que a gente está, ele passou por várias outras camadas. Teve uma época que o nosso planeta era uma bola de magma, tá? Tudo quente, fervendo, como se fosse um vulcão gigante. Todo um vulcão era o planeta. Tanto que esse magma ainda existe, né? Hoje ele fica no centro da Terra. Porque esse magma depois foi sendo chocado vários outros elementos, como pedras e rochas, e aí foi cobrindo esse magma. Mas teve uma época que o planeta era só magma. Teve uma época que o planeta era só água, teve uma época que o planeta era só gelo, que é chamado de Era do Gelo, e depois acabou virando o planeta que nós conhecemos hoje. Tanto que depois teve uma era também no planeta, que era a era dos grandes dinossauros, né, que habitavam a Terra, onde você tinha outras vegetações, outras criaturas, outros seres. Aí ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Alguns dizem que a teoria mais provável é que um meteoro tenha se chocado com o planeta, que tenha levado à extinção desses dinossauros, e depois de muito, muito tempo a vida voltou a evoluir aqui através do ser humano. Não o ser humano, né, todas as espécies, mas foi quando teve a evolução do ser humano. Tanto, pessoal, que saiu uma notícia aí da NASA, que tem um meteoro que ele está vindo em direção à Terra. Ele é pequeno, ele é entre 50 e 100 quilômetros aproximadamente. Ele pode causar algum estrago, dependendo de onde ele cair na Terra, ou se deslocar alguma população, dependendo do lugar que ele cair. A probabilidade dele se chocar com a Terra estava em 1,9%. Agora a NASA aumentou para 2,3%. E parece que a NASA vai mandar um tipo de satélite lá para empurrar ele, para desviar ele da rota. Porque no espaço tem aquela lei da inércia, né? Se você empurrar um pouquinho uma coisinha para lá, ela pega aquela outra direção. Então, você vê, mesmo hoje, poderia vir um meteoro se chocar com a Terra e acabar com toda a vida aqui, não esse, que esse aí é pequeno, mas poderia levar toda a espécie humana em extinção, todo o planeta em extinção, e a vida evoluiria milhares de anos depois para frente, talvez até através de outra espécie. Não podia ser nem um ser humano, nem um hominídeo, mas a vida provavelmente evoluiria de novo. Então, pessoal, a vida aqui na Terra e no espaço é uma evolução, não é uma criação. Quando é uma criação, é algo que você tem a forma final, não vai mudar mais nada. Agora, quando é uma evolução, é algo que está em constante mudança, que vai sempre mudando. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu vi recentemente numa revista científica que os tubarões aqui na Terra, eles são criaturas tão antigas aqui na Terra, que eles são mais velhos que os anéis de Saturno. Então, há milhares e milhares de anos começou a evoluir o tubarão aqui nos mares do planeta, e Saturno não tinha os anéis. Depois que Saturno, com a força gravitacional dele, foi atraindo aquelas partículas, né, que dizem até que são diamantes, por causa dos elementos, e aí ele ficou com aqueles anéis orbitando em torno dele. Então você vê, os planetas evoluem. Um planeta que antigamente não tinha anel, hoje tem. Pega o planeta Júpiter, por exemplo, aquela grande mancha de Júpiter, ela não existia há décadas atrás. Tanto que Júpiter era observado pelos primeiros astrônomos, né, Galileu, Copérnico, etc. Não tinha mancha nenhuma. Depois do nada apareceu aquela mancha vermelha, que segundo os cientistas é uma grande tempestade que tem em Júpiter, que vai demorar milhares de anos para acabar. E só um detalhe, só aquela mancha dele é maior que o nosso planeta inteiro. Curioso, né, pessoal? Então os planetas também mudam, eles também estão em evolução. Então essa história de dizer que Deus criou alguma coisa, essa coisa teria que estar na formação final. O próprio ser humano, como eu já falei aqui para vocês em vídeo sobre evolução, ele não está na formação final.
O ser humano está sempre em evolução, tanto que os cientistas fazem projeções, né, de como será o ser humano, por exemplo, daqui a milhares de anos. Alguns acham que o ser humano vai estar mais corcunda, assim, porque de tanto usar celular, né, tecnologia e tal, não sei o que, isso pode mudar a nossa evolução. Agora, nosso corpo, nós temos partes, como eu sempre falo para vocês, que elas já não são mais tão vitais para o ser humano, que se elas forem retiradas não faz nenhum mal. Como, por exemplo, o prepúcio, que os judeus retiram, as amígdalas, você pode retirar em caso de saúde, que às vezes elas inflamam, que a pessoa não vai afetar muito a saúde da pessoa. O apêndice você pode retirar. Enfim, tem várias partes do corpo humano que não tem utilidade nenhuma. O cérebro de terraplanista não serve para nada, você pode retirar. Mas enfim. Então, só para finalizar o vídeo, pessoal, vamos pegar um exemplo aqui, o celular. Eu estou com um celular aqui que eu acho que é um A35, se eu não estou enganado. Samsung A35. Esse celular, quando eu comprei ele, vamos supor que ele fosse a última geração do celular. Ó, acabou, esse aqui é o melhor celular de todos. Mas se chega no outro ano, essa mesma fábrica fabrica um modelo melhor, com mais coisas, tirando coisas que eram inúteis, aquele modelo vai ser o melhor do ano. Então, eu não posso dizer que esse celular chegou na fase final, porque ele também está sempre em evolução. Porque quem comprar o celular mais moderno vai achar que aquele mais antigo é obsoleto. É o mesmo que acontece com o planeta e com a gente. Hoje nós achamos que nós estamos no topo da tecnologia, no ápice, nós estamos no ápice da nossa evolução. A gente não sabe como vai ser daqui, por exemplo, a 10 milhões de anos. Daqui a 10 milhões de anos o homem pode estar completamente diferente e o planeta pode estar completamente diferente. Ainda mais com essas mudanças climáticas que a gente vê. Imagina se daqui a 10 milhões de anos, por exemplo, o Brasil for um país que cai neve e a Antártida for um paraíso tropical. Mas não sabemos, porque o planeta está sempre em constante evolução. É que a evolução ela é lenta, ela é minuciosa e ela demora milhares de anos. Mas a gente não sabe o que pode acontecer no amanhã. Então, para finalizar o vídeo, para Deus ter criado o planeta teria que estar na forma final dele. Mas o planeta não está. Daqui, por exemplo, a 10 anos o planeta pode estar diferente. Assim como estava diferente há 10 anos atrás, e vice-versa. Se você pegar o planeta um século atrás, o planeta era mais frio. Hoje, a medição é feita desde 1890. Hoje o planeta está bem mais quente que no século passado. Isso é o quê? Que o planeta está sempre em movimento, sempre em evolução. Ele não está criado na forma final. Acho que deu para entender, né? Quando falamos na criação do mundo, ou seja, do planeta Terra, é algo complexo e que precisa de muita base de conhecimento para podermos fazer jus sobre o conteúdo abordado. Sabemos que a Terra, assim como outros planetas, são astros que existem há milhares de anos, que foram formados a partir de vários elementos químicos, que são chamados de poeiras estelares. O que são poeiras estelares? Poeira estelar é um termo científico que se refere a pequenos grãos de poeira que se formam a partir do resfriamento de gases ejetados por estrelas. A poeira estelar é também conhecida como poeira cósmica ou interestelar. A poeira estelar é formada a partir de restos de explosões solares, formação de estrelas, cometas e asteroides. A poeira estelar é importante para a astronomia, pois ajuda a entender a formação de estrelas e planetas e a evolução química do universo. A poeira estelar também é fundamental para a formação de sistemas planetários. Essa poeira estelar se forma quando uma estrela, ou seja, um Sol, entra em fusão, ou seja, ela morre, lançando suas camadas mais externas para o espaço, liberando uma nuvem de gases e poeira. Depois que o Sol ou a estrela queimar o seu estoque de hidrogênio por período que em geral variam de 1 bilhão a 10 bilhões de anos, estrela como o Sol incham rapidamente e lançam suas camadas mais externas para o meio interestelar, liberando uma nuvem de gás e poeira rica em carbono, hidrogênio e oxigênio. Ao lançar essas camadas externas para o espaço, nessa poeira de gás vai junto vários elementos químicos, como por exemplo carbono, nitrogênio e oxigênio, e daí é lançado no espaço, onde vai formar mais discos planetários. Por isso que o universo nunca tem fim,
não para de crescer, de se expandir, porque vai formando novos discos planetários e sistemas solares a partir das supernovas. O que é uma supernova? Uma supernova é uma explosão estelar poderosa e luminosa. Este evento astronômico transitório ocorre durante os últimos estágios evolutivos de uma estrela massiva ou quando uma anã branca inicia uma fusão nuclear descontrolada. O nosso sistema solar, por exemplo, surgiu a partir de várias supernovas, onde foi se expandindo e tomando forma e formando seus planetas. Para dizer que tudo já surgiu pronto, que foi criado num passe de mágica, como diz a mitologia bíblica, precisa ser uma pessoa totalmente retardada e sem conhecimento do que é física, química, biologia, astronomia e geografia. Porque tudo nessa vida precisa de tempo para se recompor e chegar à sua fase final. Ou seja, tudo nessa vida precisa passar pelo processo de evolução. Nada surge do nada. Exemplo, para uma criança nascer, ela precisa passar por vários processos e etapas, onde aquele feto vai evoluindo com o passar do tempo. A mesma coisa foi o surgimento do homem, onde houve um processo evolutivo, onde várias espécies de hominídeos foram se cruzando e novas espécies de hominídeos foram surgindo até chegar à espécie humana. Essa concepção de dizer que o homem veio do macaco linearmente é uma concepção errada, ou seja, para chegar até a espécie humana, várias espécies de hominídeos foram se cruzando. Não é que o macaco virou um homem. Na verdade, foram vários cruzamentos de espécies de macaco, de hominídeos, de Homo sapiens, que deu surgimento à espécie humana. Então, dizer que um Deus criou todas as coisas, isso é pura ignorância e falta de conhecimento, porque as coisas não surgiram, ou seja, não foram criadas por um Deus, e sim, elas surgiram a partir de vários elementos químicos, e daí foram tomando forma através da evolução. Tudo que existe no mundo e no universo são formados a partir das mesmas substâncias químicas que veio juntos das poeiras estelares. Por isso que existe uma frase muito famosa de Carl Sagan: nós somos feitos de poeira de estrelas. Isso é pura verdade. As mesmas substâncias químicas encontradas nas estrelas são encontradas nas estrelas, nos planetas, nas plantas e nos animais em gerais. Exemplo, para a formação e surgimentos de pedras preciosas, é preciso de várias combinações de elementos naturais do próprio planeta Terra. Aí eu pergunto a você, isso foi uma criação por um Deus? Claro que não. É a partir de vários elementos naturais da Terra que faz com que forme pedras preciosas. Outro exemplo, temos as chuvas de diamantes que ocorrem nos planetas Urano e Netuno. Por que isso acontece? Devidamente aos seus componentes químicos que existem nesses planetas e suas temperaturas gasosas. Aí eu pergunto novamente, é Deus que criou esses diamantes? Claro que não. Tudo é formado a partir dos elementos e substâncias que esteja presente no ambiente inserido. Quando eu vejo um professor dizer para seus alunos que Deus criou todas as coisas, um professor desse é mais analfabeto do que o próprio analfabeto. O professor que diz uma coisa dessa, ele está negando e ignorando a ciência, a física e a química. E ainda mais está causando um déficit de aprendizado na criança. Porque a criança está aprendendo o surgimento das coisas
de forma errada. É por isso que no Brasil existe muito analfabeto funcional e semi-analfabeto. Para muitos fundamentalistas religiosos baseados na Bíblia, acreditam que a Terra só tem apenas 6.000 anos. Gente, isso é a pior burrice. É comprovado cientificamente e arqueologicamente que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Como pode a Terra ter apenas 6.000 anos que os Homo sapiens já existiam há milhares de anos? Entre 300 a 200 mil anos na África. Para quem não sabe, a África é o berço da humanidade. Foi lá onde tudo começou, foi lá onde começou a chamada pré-história. Mas aí, vários grupos de hominídeos saíram se distribuindo para outros continentes. O período pré-histórico durou aproximadamente 5 milhões de anos. Ele tem início com os primeiros registros históricos e se estende até aproximadamente 4.000 anos antes da Era Comum. Existem estudiosos como historiadores e arqueólogos que não usam o termo pré-história. Eles optam por denominar essa época de história dos povos pré-letrados ou povos ágrafos. Então, dizer que a Terra tem apenas 6.000 anos, você está totalmente anulando seu diploma acadêmico, ou seja, jogando no lixo, porque você está passando informações totalmente erradas daquilo que não existe, de um livro totalmente retrógrado e ignorante como a Bíblia. E até é uma vergonha uma pessoa que tem formação acadêmica abrir sua boca e dizer que a Terra tem apenas 6.000 anos. Por hoje só, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.